É assustador quando a gente ouve os formadores de opiniões e formadores de opiniões de influência e de, até que se prove o contrário, de muita credibilidade e respeito. É o Augusto Nunes. Ele defende que haja um diálogo realmente entre as autoridades, o governo federal e os governos estaduais e municipais, quanto à reabertura da economia de acordo com as cidades que têm menos riscos, né? Mas desde o começo você percebe desde o começo, porque eu acompanho muito o programa. Eu sempre acompanhei muito as reportagens, desde o tempo do Roda Viva, dirigido por o Augusto Nunes e tal. E então é o seguinte, você respeita, né? Precisa de respeito. Mas eu fico impressionado com como uma pessoa inteligente, como o Augusto, como com uma pessoa vivida, experiente, experimentada, que sabe fazer conta, sabe sim, sabe discernir as coisas, de repente forma uma opinião em cima de uma obsessão do presidente da República, porque a gente sabe que o Augusto Nunes ele defende sim o governo Bolsonaro, vai tentar justificar de qualquer jeito, entendeu? Isso quem acompanha os Pingos nos Is, por exemplo, vai perceber que qualquer matéria que seja contrária a Bolsonaro, ele vai tentar de alguma maneira passar um pouquinho de pano, não tão assim sistemático, mas sempre ele dá passa um paninho assim, sabe? Aqueles, tipo assim, não, isso aqui não tá tão sujo assim, mais ou menos, né? Mas ele tem uma opinião muito fora da realidade sobre o distanciamento social. Vamos ver um pouquinho do raciocínio dele sobre isso. O governador de Nova York diz que 66% dos novos casos confirmados envolvem pessoas que estavam em isolamento. As autoridades que defendem o isolamento fingem que não ouviram. Examinem. E se eu quero saber quais são os brasileiros contaminados, ele é um desastre em matéria de... Olha, ele usa... Não é possível, é um jornalista, gente. É um jornalista experiente. Não é possível. Eu só sou um ouvinte dele. Eu sempre questiono aqueles quem eu presto atenção, emprestei atenção, a quem já ouvi. Né? Eu hoje me decepcionei extremamente com o governo Bolsonaro e eu, como eleitor, tenho o direito de cobrar dele do começo ao fim. Não passar o pano nas coisas erradas do Bolsonaro, de jeito nenhum. E entre o Bolsonaro e o que ele pretende com este país, eu prefiro 1000 vezes as instituições funcionando perfeitamente. Funcionando, punindo quem tem que punir, julgando, orientando, né? Eu prefiro 1000 vezes do que uma ditadura bolsonariana com os filhos deles. Porque aí nós estamos lidando com uma cobra de 4 cabeças. E é perigosa, muito perigosa, né? Aí o Augusto, ele usa sobre uma palavra do governador de Nova York, sobre a quantidade de gente que se contaminaram em casa. E por isso tanta gente morreu, e foi o estado que mais morreu gente dos Estados Unidos, foi o estado de Nova York. Augusto, é o seguinte, deixa eu te dizer. É tão, sabe, se não fosse tão perigosa, se não fosse tão terrível, a gente diria assim, até uma criança poderia discernir isso, Augusto. Presta atenção, meu querido jornalista e bom jornalista. É o seguinte, em Nova York, houve uma pressão muito grande no começo, principalmente das igrejas, para não fechar as igrejas de jeito nenhum, que tinha que ter culto.
houve uma pressão muito grande para que as coisas continuassem a funcionando. Quando vieram realmente a despertar que a coisa é séria, cair na real, que a coisa é séria, já era tarde, não tão tarde. Mas mesmo assim, milhares de pessoas morreram porque não fecharam antes. Porque não houve a distância social antes. E mais ainda, Augusto, mais ainda, essas pessoas que se contaminaram em casa, você acha que elas se contaminaram? Presta atenção, Augusto. Você acha que elas se contaminaram com a mesa da casa dela? Com o sofá? Você acha que elas se contaminaram com o papagaio que estava lá na parede? Ou quem sabe um quadro antigo pendurado a 3 metros de altura? Será que essas pessoas se contaminaram, Augusto, com o teto do apartamento, das casas? Será que foi isso que contaminou esse povo, Augusto? É claro que não, meu irmão. Esse povo se contaminaram porque alguém daquela família foi na rua buscar o vírus para dentro de casa. Sacou? Entendeu? Alguém foi na rua, quebrou o isolamento e foi na rua buscar a morte para dentro de casa. Acho que você entendeu agora, né? Vamos lá. Vamos continuar ouvindo. Estatística, informação desse tipo, que são informações fundamentais. Eu quero saber quais são os novos casos infectados. Se é todo mundo metade está em isolamento, tá? Vem de onde? Dessa turma que está em isolamento, não vem ninguém? Sim, Augusto. Essas pessoas que estão em isolamento e estão contaminadas foram pessoas que foram buscar contaminação na rua. Um parente, um primo, um pai, um irmão, alguém quebrou o isolamento, foi e buscou a doença para elas. E se só não temos o dobro de mortes no Brasil, porque ainda tem leitos para essas pessoas. Mesmo assim, com os leitos, muitos não resistem. E se não tivesse leito, de 188 mil pessoas contaminadas, fosse 376 mil pessoas contaminadas, quanto você acha de leitos que teria para essas pessoas? Não teria o dobro de morte? Agora eu chego a dizer que se você fizer um pouquinho de esforço aí para entender isso, você entenderá que seria muito mais. Sabe por que muito mais? Porque uma vez não tendo mais leitos, a tendência de mortandade é muito maior por não ter leitos, não ter medicamentos, por não ter um tratamento. Deu para entender? Se triplicar a quantidade de contaminados, aí a tragédia está feita, Augusto. Essa é matemática. Quem vai na rua buscar a enfermidade para dentro de casa, ou ele ou seus familiares vai pagar por isso, porque ele vai trazer a morte para dentro de casa. Ninguém se contamina em casa se alguém da casa não for buscar a enfermidade na rua. Ou tu não entendeu isso ainda? É um formador de opinião, meu irmão, não pode pensar desse jeito. Porque as pessoas aprendem assim, ouve os ouvintes que gostam muito do amigão. Ah, não, o Augusto falou, olha, né, é verdade, ele tá certo, né? Ele é um sábio, né? Então ele tá certo, vou pra rua, eu posso ir. Aí vai, busca a morte pra dentro de casa, porque o Augusto disse que tá tudo bem, que teria morrido do mesmo jeito. É a visão do presidente. A visão do presidente é uma visão, é uma loucura. É uma visão maluca, louca. Imagine. Por que o Augusto está fazendo o programa de casa? Ele está fazendo o programa de casa, sabe por quê? Porque ele sabe. Ele sabe que ele foi orientado pela Jovem Pan, África em Casa, que ele se torna uma pessoa de risco, pela idade que tem. Deu para entender, Augusto? Não há nenhum caso de gente, de pessoas isoladas que foram contaminadas, quer saber. Então eles não têm dados para fazer afirmações que são malucas, quando a gente vê os números que são apresentados. Então vem
Aqui em São Paulo, a gente estava vendo a entrevista, nós estávamos presentes, pelo menos a partir do momento que eu acompanhei, o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas. Aí eu vejo as autoridades dizendo com a mesma tranquilidade, porque afirmam que vão morrer 40 mil em 15 dias, dizendo, não, salvamos 20 mil com o isolamento. Augusto, é isso, meu irmão. É isso. Ainda tem leitos, tem enfermeiros, tem médicos. Se triplica a quantidade de paciente, 70%, talvez, ou muito mais que isso, não vai ter leitos. E quando todos os leitos estiverem tomados, aí a mortandade vai ser maior. Porque não vai ter chance de ter um respirador. Não vai ter chances de ter remédios. Se hoje é um médico para cada 30, 40 pacientes, 20, 30, 40 pacientes, amanhã não vai ter médicos para mais 30, 40 pacientes, meu irmão. Quando eles dizem que salvaram muitas vidas, é porque essas vidas tiveram a oportunidade de achar leitos e saírem ainda dos hospitais andando, felizes. E se eles tivessem ido e não achassem leitos, nem vaga, não achassem médicos e nem enfermeiros, essas pessoas estariam voltando felizes, que chegaram, muito deles entraram em coma induzidos? Meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, se você se não ajuda, então não atrapalhe. Porque daqui a uma semana, 2 semanas, eu tenho certeza que você não arriscaria nem botar a ponta do dedo para fora de casa. Porque hoje, Augusto, se eu hoje adoecesse, pegar vírus da Covid, eu ainda terei um leito. Você também terá leito. Daqui a uma semana e meia, você não terá leito. Nem você terá leito. Eu já não terei. Com certeza os leitos que serão encontrados daqui a 10 dias, por exemplo, no Brasil, daqui a 10 dias, só encontrará leitos para os ricos, eu vou dizer, ricos mesmos. Jornalista não vai ter. Nos hospitais, nos planos de saúde, nos convênios, daqui a 10 dias só vai ter leitos para presidentes, filhos de presidentes, amigos de presidente, governadores, parentes de governadores e amigos de governadores. Então, se você for um amigo do presidente da República e defender o fim do isolamento, Bolsonaro pode conseguir um leito para você daqui a 10 dias, se caso você pegar o coronavírus. Melhor que nem saia de casa. Não arrisca nisso não, que possa ser que o presidente nem esteja no cargo daqui a 10 dias. Né? Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Então é o seguinte, os leitos que estarão disponíveis daqui a 10 dias é só para a classe alta da administração pública. A primeira classe da administração pública. Seja ela nos 3 poderes. E serão os grandes empresários que são poderosos, que esses empresários aqui, amigos do presidente, dessa live que o presidente fez aí, mandando fazer que os empresários façam pressão para que os governadores acabem com a quarentena praticamente, que abra a economia de uma vez por todas, acabe logo com essa história. Esses empresários terão leitos para eles. No Albert Einstein, no Beneficência e em diversos hospitais aqui em São Paulo. Se brincar, até o hospital público terá vaga reservada para essa elite. Porque eles não vão. Você acha que Abílio Diniz vai mesmo correr o risco de pegar coronavírus? Ele quer que os empregados dele vá pegar coronavírus. Ele quer mais é que o resto se dane, né? Mas ele mesmo ir lá, pegar na mão das pessoas, ir lá, entrar no metrô, entrar no ônibus, correr risco, dar na fila, na entrada da empresa, na hora de bater o cartão ali. Você acha mesmo que o Abílio Diniz vai arriscar a vida dele, arriscar morrer junto com os funcionários dele, que praticamente é caminhando essas pessoas para a morte? Você acha mesmo, Augusto? Você acha que os pobres... Olha, a cada um leito
daqui a 10 dias, a cada um leito que um pobre vier ter, é só quando morrer um pobre, terá um leito para ele. Mas será 20 pobres competindo por uma vaga de leitos. É assim que vai ser daqui a 10 dias. E vocês com essa mesma cantilena. Manda o presidente, já que defende tanto o presidente assim, manda tomar vergonha na cara. Manda tendo um plano, costurando um plano de não deixar brasileiros morrer de fome pós a pandemia. Que já comece a pegar os estoques do Estado aí, os estoques do governo de grãos, de sementes, de tudo, de alimento, de tudo, combustível e tudo. Já comece a preparar para primeiro alimentar a nação brasileira. Primeiro alimentar os brasileiros. Já começa a endividar a nação com esses mesmos empresários aí, dizendo para ele que os estoques que eles tiverem de comidas, de tudo, por que se refere à alimentação e saúde e segurança, não venda enquanto primeiro os estoques da nação, os celeiros da nação não estejam, até que estejam cheios, preparando para que não falte nada para os brasileiros. É preparando esses empresários, produtores de gado, de carne, produtores de grãos, providenciando já, contratando, comprando. Que se fosse uma guerra, não era assim que funcionasse? Que ia funcionar? Se o Brasil tivesse uma guerra, nós não teríamos agora que abrir mão até mesmo da comida para alimentar as tropas? E o restante trabalhar de graça e fazendo armas, fazendo os aviões e armamentos para abastecer o nosso exército? Não seria assim uma guerra? Os empresários não teriam que abrir mão de parte de suas riquezas para que a sua nação não morresse de fome? Não é assim que funciona? Que negócio é esse de mandar as pessoas para a morte, tendo garantia de vida para si? Olha, se abrirem do jeito que o presidente da República quer, ainda vai haver uma grande catástrofe neste país e depois ele sair como salvador da pátria. Nós matamos milhões, nós matamos milhares para preservar milhões, sabendo que os milhões não vão morrer de fome porque o governo pode ter no seu estoque, sim, de grãos, alimentação, e sim, endividar a nação se precisar, levar anos pagando a dívida para que ninguém morra de fome. O problema, sabe qual é? É que o presidente da República só está pensando em reeleição. Não em governar o país, não em governar um problema, não em governar uma nação. Infelizmente, nós elegemos um fraco, um banana. Não passa de um banana sendo mandado agora por meia dúzia de deputados envolvidos aí, todos envolvidos, um grupo de deputados envolvido em corrupção. Estão lá ganhando cargos nessas empresas aí, que essas empresas já eram para estar sendo preparadas, muito bem preparadas para serem vendidas ela. Já que a alegação é não deixar o povo morrer de fome, privatiza tudo que puder privatizar. Tudo. Primeiro as vidas, depois a barriga, primeiro a salvar as vidas. Depois as barrigas, encher o estômago das pessoas. E por último pensa em estatais. Por último pensa em presidente, em governo. Diminuir os números de deputados, manda uma reforma urgente para diminuir o número de deputados, de senadores, de vereadores, diminuir o peso do Estado, para que sobre dinheiro, para que ninguém morra de fome nessa nação. Não é o presidente que está preocupado agora em dar aumento de salário lá em Brasília para policiais? Tu acha que o presidente está preocupado, realmente preocupado? As pessoas estão passando fome? Se tivesse, não teria ninguém nas portas da Caixa Econômica Federal, eles fazendo de tudo para não liberar esse dinheiro, para fazer pressão, para que essas pessoas passem necessidade e façam pressão aos governos dos estados e das prefeituras. O governo nunca, desde o começo dessa crise, ele não se preocupou em nenhum momento com as pessoas. Nem agora, nem antes, nem agora, nesse presente, e nem está preocupado com o futuro. Ele está preocupado só na reeleição em 2022. Essa tragédia que nós elegemos no país aí, essa pouca vergonha que nós elegemos no país aí. Só trouxe tristeza, vergonha e problema, e dividir a nação, em querer polarizar a política, ofender as instituições, magoar, ameaçar a democracia, fechar a democracia, destruir com a democracia. Foi essa praga que nós arrumamos aqui para essa nação, infelizmente.